gente, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou contar algumas curiosidades sobre o Egito e eu espero muito que vocês gostem. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. As primeiras curiosidades serão sobre o Egito Antigo, certo? Os faraós eram gordos. Mesmo que imagens do Egito Antigo mostrem que os faraós eram pessoas esbeltas, a realidade é diferente. Os banquetes eram bastante fartos e a dieta era rica em mel, açúcar e pão. Por isso, a grande maioria dos faraós eram gordos. Trabalho pago pelas pirâmides. Embora muitos pensem que as pirâmides do Egito tenham sido construídas por escravos, na verdade, os trabalhadores eram pagos pelos faraós. Domingo é um dia útil. O nosso domingo, por exemplo, é um dia útil para eles. Desta forma, é possível dizer que o fim de semana do país é a nossa sexta-feira e sábado. Cerveja era moeda de troca no Egito. Os primeiros registros de cerveja no mundo têm 6.000 anos e são ligados aos sumérios, povo mesopotâmico. Mas você sabia que esta bebida tinha um alto valor no Egito? Muitos pensam que, na época dos faraós, o ouro era o que mais valia, mas a cerveja chegou a ser uma moeda corrente, ou seja, era bem caro, né? Punição com morte caso matasse gatos. No Egito Antigo, os gatos eram bastante valorizados. Quem matasse um desses felinos era punido com a morte, e, em sinal de luto, os egípcios chegavam a depilar as próprias sobrancelhas. Os egípcios foram os primeiros a adotar o calendário com 365 dias. A contagem dos dias desta forma era feita para saber quando o rio Nilo iria inundar. Os egípcios criaram o barco e a vela. Portugueses e espanhóis são famosos mundialmente por terem desbravado os mares ao redor do mundo. Mas o que muitos não sabem é que o barco e a vela é uma criação do Egito, país que é conhecido por muitas invenções, como a pasta de dente e o calendário. Até hoje são encontrados artefatos do Egito Antigo e múmias. Por todo o país, diversos arqueólogos fazem escavações. Um dos lugares mais escavados é o Vale dos Reis, onde inclusive foi encontrado o faraó Tutancâmon. O mistério da maldição de Tutancâmon. Por falar em Tutancâmon, existe uma maldição que leva o seu nome e que foi usada para justificar a sequência de mortes dos arqueólogos que descobriram a sua tumba em 1922. O fato ocorreu pouco depois da revelação da câmara mortuária do jovem faraó. Diz a lenda que na câmara mortuária tinha a seguinte frase: a morte vai atacar com seu tridente aqueles que incomodarem o repouso do faraó. Mas, na verdade, os arqueólogos morreram em decorrência de um fungo que atacou os seus pulmões. Onde está a Cleópatra? Apesar da grande quantidade de pessoas escavando o país, até agora nenhum vestígio da famosa faraó Cleópatra, que comandou o Egito por 22 anos, foi encontrado. Especialidades médicas entre os egípcios antigos. Embora misturada com a magia, a medicina no Egito Antigo era avançada, incluindo especialidades e técnicas usadas até hoje. Por exemplo,
cirurgias de remoção de tumores, colocação de prótese e até tratamentos dentários. A mumificação foi essencial para tudo isso, pois permitiu extenso conhecimento da anatomia humana. Benefício incomum da maquiagem. Mais do que um sinal de vaidade, acredita-se que os egípcios antigos se maquiavam a fim de invocar a proteção dos deuses. Já no século XXI, um estudo de pesquisadores franceses descobriu que o cosmético servia como escudo para os olhos. Egito Antigo e suas tradições familiares modernas. No que diz respeito à família, os costumes egípcios da antiguidade eram bastante atuais. Por exemplo, o divórcio era permitido e as mulheres podiam ficar com os filhos e com parte dos bens do casal. Elas tinham autonomia, inclusive para se casarem novamente. Além disso, casais que não conseguiam ter filhos eram incentivados a adotar. A engenhosidade das pirâmides. Sem dúvidas, uma das maiores curiosidades sobre o Egito são suas pirâmides monumentais. Apesar de alguns acreditarem que essa foi uma façanha sobrenatural, a ciência consegue explicar a engenhosidade por trás da construção. De acordo com os cientistas da Universidade de Liverpool e do Instituto Francês de Arqueologia Oriental, os blocos de pedra eram deslocados com espécies de trenós de madeira. Os trabalhadores também contavam com o auxílio de cordas, alavancas e planos inclinados. As 3 mais famosas pirâmides do Egito se chamam Quéops, Khafre e Mycerinos. A tradição das alianças de casamento. Se hoje usamos o anel no dedo anelar, é porque, há milênios, os egípcios acreditavam que esse dedo tinha uma veia ligada diretamente ao coração. Mais tarde, a Igreja Católica incorporou a troca de alianças para representar o amor e o compromisso assumidos perante a Deus. Já o formato em círculo representa o infinito. Cleópatra, o poder em vida e mistério após a morte. Mulher mais poderosa do Antigo Egito, Cleópatra governou por 22 anos e se destacou não apenas por sua beleza e caráter sedutor, mas pela inteligência e sagacidade. Fluente em 9 idiomas, a rainha egípcia de origem ptolomaica foi imortalizada por sua história de poder e conquistas. Quanto à sua morte, a teoria mais aceita é a de que ela se suicidou ao permitir a picada de uma cobra venenosa. Um dos maiores mistérios da arqueologia, entretanto, é o paradeiro de sua tumba. Incansáveis, arqueólogos continuam a busca e acreditam que estão no caminho certo. Quando descoberta, certamente terá um grande impacto na história. Curiosidades do Egito de hoje. Andar de carro no Egito é uma aventura. É som de buzina para todo lado, principalmente na capital Cairo. Chega a assustar quem não é de lá, mas os egípcios convivem muito bem com este tipo de sinalização. Cairo tem apenas 25 semáforos. Também não é para menos. A região metropolitana de Cairo tem apenas 25 semáforos. E olha que lá residem mais de 20 milhões de pessoas. Dá-lhe buzina neles. Gente, não tem como defender, né? Esse tanto de gente, imagina o trânsito que deve ser lá. Camelos e Uber no trânsito. Uma das curiosidades do Egito é que os camelos fazem parte do trânsito em vários lugares de Gizé. E o Uber é uma das melhores opções de transporte para quem viaja de forma independente ao país. Vendedores pra lá de insistentes. Ao caminhar pelo Cairo, por exemplo, você ficará com vontade de comprar perfumes, papiros e luminárias. Mas aí vai uma dica. Só pare em uma loja se você estiver realmente interessado em algo, porque os vendedores são muito
apenas em algumas situações. Programas de TV sem beijos. Programas de televisão e filmes produzidos no país não mostram imagens de beijos entre homens e mulheres. O Egito é a Hollywood da África. Há um grande investimento em produções de filmes locais para egípcios e também para exportação. Beber não pode, fumar sim. Apesar das bebidas alcoólicas serem proibidas para os egípcios, a população do Egito fuma bastante cigarro e narguilé. No país, apenas em raras ocasiões vemos turistas bebendo algo alcoólico. Há cristãos no Egito. Cerca de 85% da população do Egito é muçulmana. Os outros 15% são cristãos. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero